boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um trabalho de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o episódio número 12. Eu sou Sandra Han e neste episódio vamos apresentar uma entrevista com o jornalista Nilson Mariano sobre o trabalho Montoneiros no Brasil, terrorismo de Estado no sequestro e desaparecimento de 6 guerrilheiros argentinos. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório do Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Projeto Antares, um trabalho de extensão desenvolvido por estudantes da Faculdade de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As ditaduras na América do Sul não operaram sozinhas no século passado. Através da cooperação entre si, a denominada Operação Condor, surgiu, entre Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, uma rede subterrânea de perseguição e repressão, visando a coordenação de ações de terror no Cone Sul como um todo, para assim alcançar os cidadãos sul-americanos, vistos como subversivos ou dissidentes, onde estivessem. Eu sou o Guilherme Ciota. Eu sou Sandra Han. E eu sou o Guilherme Neri. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista Nilson Mariano, que pesquisou o sequestro no Brasil de 6 integrantes do grupo argentino Montoneiros, em seu mestrado em História. Essa organização era ligada ao partido justicialista do presidente argentino Juan Domingos Perón. Os argentinos abrigados no Brasil foram sequestrados pelos agentes da ditadura brasileira como parte da cooperação de regimes autoritários decorrente da Operação Condor. Nilson, para começar a entrevista, quem foram os montoneiros? Os montoneiros surgiram na virada de 1968 para 1969. Eles combinavam nacionalismo, idolatria a Juan Domingo Perón e Evita Perón, também Ernesto Che Guevara, e era um grupo muito peculiar, né? O Montoneiros, o símbolo era um fuzil cruzado com uma lança, rememorando as guerras dos gaúchos montoneiros, né? O modo de guerrilha montoneira que atacava ao montão, ou seja, montoneiras, da Guerra da Independência Argentina. Esse grupo logo se destacou, né? E foi muito forte, muito atuante, antes mesmo do golpe na Argentina em 1976. Eles passaram a convulsionar a Argentina já no início dos anos 70, né? O próprio Domingo Perón, que voltou da Espanha e foi eleito presidente da Argentina, tinha dificuldade de controlá-los, né? Porque eles eram bem atuantes. E o que foi realmente a Operação Condor? O Cone Sul, ele se transformou num bloco autoritário, né? Primeiro com a implantação da ditadura brasileira em 1964, depois vieram o Uruguai e o Chile em 1973, né? A Argentina em 76, e revigorou também a ditadura do Paraguai, que já começara em 1954. Então, essa parte sul do continente se transformou num gran encierro, como chamam os castelhanos, né? E o que ocorreu, então? Quando um golpe ocorria, por exemplo, no Uruguai, os dissidentes uruguaios, guerrilheiros, oposicionistas, sindicalistas, estudantes, tratavam de escapar para um outro país vizinho que ainda não estava sob ditadura, né? E essas ditaduras começaram a cooperar entre si para evitar, né, que oposicionistas vizinhos se refugiassem em seus países.
e começaram inicialmente a colaborar de forma bilateral, trilateral, acordo, por exemplo, Brasil-Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, até que, em 1975, por ideia do general Manuel Contreras, o homem forte do Augusto Pinochet no Chile, formou-se a Operação Cóndor. A partir de então, os países sócios desse pacto, dessa aliança, formaram um banco de dados com os nomes de todos os oposicionistas a quem deveriam perseguir, criaram comandos e passaram a colaborar entre si. Eles interligaram os aparatos de repressão. E Cóndor por quê? Porque o Cóndor ele é uma ave maravilhosa e que voa, ela não reconhece as fronteiras, né? Ela voa além das fronteiras, o território dela é os Andes. Em julho de 1974, aconteceu o primeiro sequestro de um montoneiro no Brasil. O jovem Henrique Ernesto Huger, estudante de veterinária de 18 anos. O argentino havia se aproximado de alguns brasileiros que estavam refugiados da Argentina em Buenos Aires pela ditadura. Como que foi esse caso? Esse caso ocorreu, portanto, antes da formalização da Operação Cóndor. O que ocorreu? O Henrique, ele era um estudante, 18 anos, vivia naquela efervescência estudantil da Argentina e na Argentina estava refugiado um grupo remanescente da vanguarda popular revolucionária do Carlos Lamarca. Lá estavam um comandante da VPR, o sargento Onofre Pinto do Exército, muito visado pela ditadura brasileira, mais 4 militantes, os irmãos Joel e Daniel de Carvalho, e um velho combatente também, o José Lavecchia, que estavam escondidos em Buenos Aires. E o Henrique aproximou-se deles, especialmente do Daniel de Carvalho. O Henrique, nessa altura, ele não fora admitido pelos montoneiros, porque ele não tinha preparo militar para isso. O Henrique só podia, atuando pelos montoneiros, atuar na parte política, como distribuição de panfletos. A gente tem que lembrar que os montoneiros tinham uma estrutura muito rígida. Eles copiaram, inclusive, a organização militar. Eles tinham comandantes, tinham tenentes, tinham subcomandantes, eles tinham até capelão militar. E o Henrique não foi admitido, inicialmente porque não tinha treinamento. E ele não podia vestir a farda dos montoneiros. Eles tinham até uma indumentária, que era uma calça azul marinho, uma camisa azul celeste clarinha e uma jaqueta de couro preta, estilo aviador. Os montoneiros eram garbosos, inclusive, e eles não se relacionavam muito bem com outros grupos guerrilheiros da Argentina, como o ERP, o Exército Revolucionário do Povo. O que aconteceu, então? Esse grupo da VPR ele vinha assim, sendo rastreado na Argentina por infiltrados brasileiros do Centro de Inteligência do Exército, que estavam tentando atrair esse grupo da VPR para o Brasil e então eliminá-lo. E então, em 74, esse grupo da VPR, com o sargento Onofre na liderança, decidiu voltar ao Brasil com o plano de reativar a guerrilha, e tentar matar o principal delegado do DOPS na época, que era o Sérgio Paranhos Fleury. Esse grupo foi atraído, então, entrou por Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraná, e lá os infiltrados, como o sargento Alberi Vieira dos Santos, esse sargento da BM, que havia sido um homem de confiança do Brizola, do Grupo dos 11, da resistência na legalidade, da guerrilha do Jefferson Cardinho Osório. O sargento Alberi já estava cooperando com a repressão brasileira. E eles foram atraídos, quando entraram no Parque Nacional de Foz do Iguaçu, acreditando que lá receberiam armas, treinamentos para começar a tentar reativar a guerrilha. Eles foram surpreendidos no parque, todos foram fuzilados, enterrados, e os corpos nunca mais apareceram.
Houve até uma tentativa de escavação lá, mas nada encontraram e permanece um mistério. Então, o Henrique ele entrou fascinado pelos guerrilheiros da VPR e, infelizmente, pagou com a vida e sumiu, desapareceu. Ele imaginava então que seria exilado no Brasil por algum tempo. O Henrique estava tão estimulado, e como ele havia sido recusado pelos montos, ele achou que podia fazer parte da VPR e ter o seu papel também como guerrilheiro. A gente tem que lembrar que todos esses jovens estavam muito embalados pela Revolução Cubana e pela figura do compatriota do Henrique, o Ernesto Che Guevara. E o Henrique carregava com muito orgulho o fato de também ter o Ernesto no nome dele. Isso quem me disse foi a irmã do Henrique, a qual eu entrevistei, né? Ele se chamava Henrique Ernesto Uria. Então ele se achava um predestinado a ser um guerrilheiro. Quis fazer parte da VPR e acabou se dando mal. As ditaduras tinham divergências também, apesar da grande coincidência repressiva. Por que o Brasil aderiu à Operação Condor? A Argentina e o Chile, todos eles tinham divergências entre si, né? O Chile e a Argentina quase foram à guerra em função do canal de Beagle, disputa pelo canal de Beagle. O Papa João Paulo II teve de intervir. O Brasil e a Argentina tinham severas restrições um com o outro, isso desde o passado, né? E isso se acentuou com a construção da Itaipu, né? A Argentina achava que o Brasil era um país imperialista, que queria dominar, né? Lembre-se também que nessa época esses municípios brasileiros aqui no Rio Grande do Sul e outros que fazem divisa com Uruguai e Argentina eram considerados de segurança nacional, com prefeitos nomeados, né? E forte presença nos quartéis. Eles chegaram ao ponto, Brasil, Argentina e Uruguai, de trocar a bitola dos trens entre si para que um trem não entrasse no país do outro. Tamanha era a desconfiança. No entanto, no momento de combater o inimigo comum, que é o comunismo, eles se uniram sem reservas e colaboraram ativamente, inclusive franqueando o seu território para a entrada de militares de outro país, aeronaves de outro país e viaturas de outro país, né? Isso para quê? Para sequestrar os que estavam aqui e fazer o traslado, carregar o corpo para o país de origem. Isso tudo em nome da doutrina de segurança nacional, né? Que era estimulada pelos Estados Unidos, claro. Era um bloco unido, esse do Cone Sul, com essas 5 ditaduras, incluindo também a Bolívia, que colaborou muito. Voltando um pouco para o aspecto dos montoneiros, né, o último sequestro do grupo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 1980. Como a gente sabe, em 1980 o Brasil já passava por uma certa transição governamental, já tinha acontecido a anulação do AI-5, e o governo já era visto como... A ditadura já estava vendo como se ela estivesse nos seus últimos anos. Já estava acontecendo certas mudanças, que depois levaram ao pluripartidarismo, as eleições de 82 e essas questões, né? Então, como se explica que a ditadura brasileira, mesmo nos seus últimos anos, continua a perseguição de dissidentes estrangeiros? Antes disso, em 78, houve outro sequestro, desaparecimento aqui de montoneiro no Brasil, no Rio de Janeiro, que foi... a gente tem que entender o seguinte, quando houve o golpe na Argentina em 76, né, e a Argentina já estava em convulsão desde 74, com a morte do Perón, né, quando o Perón morreu, tudo fugiu ao controle lá, passou a atuar a Aliança Anticomunista, a Triple A, né, que começou a caçada, né, porque os montos estavam sequestrando. Os montos sequestraram e mataram o ex-presidente Eugênio Aramburu.
Eles sequestravam altos empresários para pedir resgate. Eles mataram o policial de confiança do Perón, que era o Alberto Vijar, um dos chefes da AAA. Então, a partir de 74 e principalmente de 76, os montos começaram a sair do país. E foram para onde? Foram para a Espanha, foram para o México, e o López Portillo, o presidente mexicano, era simpático a isso, acolheu eles, e uma parte também foi para Cuba. E aí os montos, em 78, 79, numa atitude equivocada, acharam que a ditadura militar argentina estava enfraquecida e que se eles voltassem da Espanha, do México e de Cuba, eles poderiam derrubar a ditadura. Eles promoveram, então, a contraofensiva montoneira para tentar derrubar a ditadura militar instalada em 76, o que foi um tremendo equívoco. Então, em 78, dentro desse quadro de contraofensiva, ocorre o segundo sequestro de montoneiro no Brasil, que foi o Norberto Armando Abiger. Ele era secretário de Relações Políticas dos Montoneiros, baseado no México. Aí ele entrou pelo Rio de Janeiro, onde ele foi sequestrado, né? O corpo possivelmente foi levado de volta a Buenos Aires e dada a solução final, que é o sequestro, a tortura, tira tudo que é informação e se livra do corpo, né? Esse foi, então, o segundo. Aí, chegando à tua pergunta, em 80, por que eles fizeram isso? Porque o Brasil já estava promovendo, no seu regime militar, uma abertura lenta, gradual. Já havia acabado, teoricamente, com a censura, entre aspas. A gente sabia que tinha censura ainda. Havia promovido a anistia em 79. Era o último presidente do ciclo militar, o último ditador, o João Figueiredo. Mas o Brasil seguia colaborando ativamente na Operação Condor. O Brasil não havia desmanchado o seu aparato repressivo. Ele se mantinha intacto. Então, os montoneiros se equivocaram. É claro que os montoneiros não vinham nessa contraofensiva de volta à Argentina só pelo Brasil. Eles passavam também pelo Peru, pela Venezuela, né? Mas eles acreditavam, sim, que o Brasil era o país mais seguro naquele contexto para essa volta e tentativa de derrubar a ditadura. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a criar aparelhos que, na linguagem guerrilheira, é alugar um apartamento para esconderijo, um local, uma casa, uma habitação para esconderijo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E claro que a ditadura militar brasileira sabia disso. E ela não queria que isso ocorresse aqui, não porque os montoneiros fossem ameaçar o governo brasileiro, mas sim porque eles podiam reativar grupos brasileiros que estariam adormecidos, mas que, na verdade, já tinham sido liquidados, né, na década de 70. A gente precisa lembrar também que a Argentina criou um batalhão específico para cuidar dos montoneiros que iam e vinham nesse trânsito aí, saíam da Argentina, depois tentavam voltar e depois saíam de novo, né? Que é o Batalhão de Inteligência 601, o B-601. Ele tinha até um grupo de tarefas. O grupo de tarefas é um grupo de sequestro, de tortura, né? O grupo de tarefas número 2, o GT2, encarregado de cuidar disso. O que esse pessoal, esses agentes repressivos fizeram, então? Eles começaram a pegar montoneiros, capturar, que sabiam muito da organização, e transformaram eles em colaboradores. E, claro, a pessoa que é torturada, que está sob ameaça de morte, algumas são mais frágeis, acabam cedendo e se tornam colaboradores. Aqui no Brasil, o termo é o cachorro, né? Na Argentina, é o marcador. Esse grupo também descobriu como que os montoneiros falsificavam documentos, porque eles entravam sempre com outra identidade aqui, e passou a persegui-los. Esse B-601 também, ele se infiltrou em instituições aqui dentro do Brasil, na Embaixada Militar, companhias aéreas,
empresas de ônibus, enfim, por onde que pudesse circulam as pessoas. Sobre os relatórios do Batalhão 601, que foi uma das tuas fontes, né? Maior, eu acho, digamos assim. Muitos desses relatórios foram queimados, né? Esses documentos foram queimados e... Enfim, como tu destaca essa tua pesquisa nesses relatórios? Como é que eu trabalhei nisso, então? Eu estava cobrindo as primeiras eleições no Paraguai, em 1993, pelo jornal Zero Hora, as primeiras eleições pós-Stroessner. E coincidiu que, nesse momento, eles estavam abrindo os arquivos, que se chamam os arquivos do terror lá, que era da polícia secreta do Stroessner, que já mostrava essa colaboração entre as ditaduras, né? Que o SNI do João Batista de Figueiredo ia lá para dar instruções, trocar, isso tudo. Aí, a partir disso, eu fui em cada um desses países sócios da Operação Condor, Argentina, Chile, Uruguai, sul do Brasil, óbvio, para falar com os familiares das vítimas. Foi não crescendo, porque daí foram surgindo documentos, as famílias foram aportando documentos, inclusive do estrangeiro. E no caso específico, esse dos montoneiros, ele é baseado, claro, eu entrevistei os familiares de todos eles, que guardam a memória e as informações que eles obtiveram. Mas eu também me baseei no processo judicial, então, em curso na Argentina, bem volumoso, né? Que lá estão as documentações, a estrutura da repressão, o B-601, o Batalhão de Inteligência, né? Então, ela é baseada nesses documentos de processos judiciais, né? Inclusive, tem um processo no Tribunal de Roma, porque parte desses desaparecidos montoneiros, eles tinham também cidadania italiana, no caso do Lorenzo Ismael Vinhas, que foi sequestrado aqui no cruzamento Passo de los Libres, Uruguaiana. A tortura, seja ela física ou psicológica, era uma característica definitiva e marcante dos governos ditatoriais que regeram a América do Sul. A violência servia para a extração de informações e para que os próprios membros de resistência entregassem uns aos outros. Tu mesmo mencionou dos marcadores. Então a gente queria saber o que era o esquema dos marcadores na fronteira uruguaiana e Passo de los Libres, que fez parte da Operação Condor. Todos esses países sócios da Operação Condor torturavam, obviamente, né? Mas tinham as suas particularidades em sadismo. O Brasil era o choque elétrico, pau de arara, cadeira do dragão. A Argentina, a parrija, choque elétrico, né? Colocava o detido num estrado metálico e aplicava choques. E por aí. Todos eles também tinham a sua solução no encaminhamento desses torturados. O Chile optou por decompor corpos em fornos de cal para evitar a posterior identificação, que seria a prova do crime, e também atirar prisioneiros sedados no Oceano Pacífico. Antes, claro, alguns tinham amputadas as suas falanges para que não houvesse as digitais. O Uruguai, como um país pequeno, de população baixa, pequena, optou por um encarceramento prolongado, 10, 12 anos na cadeia, e por aí vai. No caso específico da Argentina, que envolve os nossos montoneiros, o detido era preso e imediatamente torturado. Torturado com choque elétrico, o que se possa imaginar de perversidade. E depois que ele contava tudo, que ele não tinha mais nada para entregar, ele era considerado um chupado, né? Porque nesses centros de prisão e interrogatório, chamados de chupadeiros, e havia mais de 2 dezenas, né? Mais de 2 centenas na Argentina, né?
Eles eram, então, torturados e depois que confessavam tudo, eles sofriam a solução final do desaparecimento, que não havia como colocar tantos presos políticos, não havia cadeia suficiente para tantos. E o propósito era da ditadura argentina instaurar, e das outras também, o terrorismo de Estado, amedrontar o conjunto da população pelo medo, né? E a Argentina, no caso, todos eles adotaram os informantes, os colaboradores. No caso da Argentina, eram os marcadores. Esses marcadores, por exemplo, se fosse em Buenos Aires, eles saíam com as viaturas policiais de repressão, né, por ruas e bairros onde poderia haver, né, oposicionistas a procurar, e ficava apontando, né? Olha, lá caminha um. No caso específico aqui de Uruguaiana, Paso de los Libres, o marcador ficava na aduana, numa janela. E quando passava o ônibus, né, por onde poderiam tentar sair os argentinos em direção ao Brasil, principalmente ao Rio de Janeiro, eles ficavam na janela cuidando. Todos os passageiros dos ônibus eram obrigados a descer para a conferência de documentos. Então, esse marcador recebia os passaportes, olhava e olhava também a pessoa. E ele tinha como saber também se esse passaporte era falso. E aí ele já entregava essa pessoa, e essa pessoa não embarcava. O ônibus seguia com os outros, mas esse suspeito já ficava. Outro detalhe que mostra como essa repressão era bem articulada é que normalmente o suspeito principal ia na poltrona número 11, porque na empresa de ônibus de onde ele havia embarcado já havia algum agente da repressão infiltrado que colocava essa pessoa no número 11. Em Uruguaiana, essas pessoas, no caso, desciam, né? E já sofriam o primeiro interrogatório e as primeiras torturas ali, Paso de los Libres. Como ficou complicado interrogar na aduana em função dos gritos, da confusão que isso gera, né, do certo atropelo, eles acharam uma estância, uma fazenda chamada La Polaca. O nome vem porque a proprietária tinha o sobrenome polonês. E eles adaptaram essa estância. Eu estive nessa estância, eu medi o porão onde eles eram interrogados. Eles adaptaram a estância, inclusive, para entrar um jipe levando. E lá nessa estância, em Libres, o suspeito já sofreu o primeiro interrogatório. Invariavelmente, choque elétrico e aquela sucessão de humilhações, tapas, queimaduras com cigarro. Havia cães assim, treinados para, fosse o caso, até morder, né? Aí ele sofreu o primeiro interrogatório. Depois ele era levado, né, ou para Corrientes, Curuzuquachá, ou então, quase sempre, para o principal chupadeiro na Argentina, que era o Campo de Mayo, em Buenos Aires. Isso pode ter ocorrido com 2 dos sequestrados aqui na nossa fronteira de Uruguaiana, o padre Jorge Oscar Adur e o estudante universitário Lourenço Ismael Vinhas. Os 2 foram sequestrados no cruzamento Libres-Uruguaiana, possivelmente interrogados na La Polaca, depois levados para o Campo de Mayo, de onde foram novamente interrogados e depois desapareceram. Ainda existe alguma identificação nessa estância atualmente? A estância existe, o porão está lá. O braço do batalhão 601, ao qual nos referimos antes, na cidade de Libres, era o destacamento 123, 123, que era um braço do B601 na nossa fronteira. Esse destacamento militar
que operou ali a Lapolaca. Essa fazenda existe, sim. Houve uma suspeita de que alguns corpos pudessem ter sido enterrados lá, mas isso não se confirmou, porque realmente era um centro de triagem. Então eles tinham esse porão na estância. Eu não lembro as medidas agora, mas ele era bem grande, bem alto. Eles suspendiam o interrogado, penduravam e partiam para a tortura. A estância existe, sim. O Brasil não participou da terceira fase da Operação Condor. Faz referência no teu trabalho a essa decisão brasileira. Majoritariamente a operação atuava na região sul, nos países que participaram, mas também fez operações na Europa e Estados Unidos, entre elas, um caso que ficou muito famoso foi do Orlando Letelier, o ex-ministro de Allende, que foi assassinado nos Estados Unidos. Por que o Brasil não viu vantagens em atuar nessa fase da operação? O Brasil sempre foi muito esperto e dissimulado, né? Vocês podem ver que o Chile tem a figura do Pinochet, que se perpetuou no poder lá. A Argentina tem a do Jorge Rafael Videla, embora houvesse o da Marinha, que era outro criminoso bem acelerado, o Emílio Maceira. No Uruguai a culpa caiu mais no Gregório Alvarez. Mas no Brasil houve um rodízio de militares, né? Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Claro que o Médici ficou mais taxado como o período mais sangrento da ditadura. Então o Brasil já não teve essa figura como Pinochet e o Videla. Ele também foi dissimulado e discreto na questão da Condor. Quando houve a formalização da Condor em 75, o Brasil mandou representantes lá, mas não teria assinado a ata de formação. Então o Brasil acompanhou, mas não estava no mesmo compasso repressivo das outras. A ditadura brasileira começara antes, em 64, e ali, então, por 76, que é a data desses atentados internacionais, 75, o Brasil já não estava na fase mais aguda da repressão internamente. Então não convinha para o Brasil, por exemplo, como fez o Chile na Itália, que tentou matar o senador Bernardo Leighton. Ele sobreviveu ao tiro. Não convinha ao Brasil participar justamente, né, de um atentado no Washington contra o Letelier, né, e da forma que for, que chamaria muita atenção internacional. Mas o Brasil, é claro que colaborava, mas não ostensivamente, não mostrando o rosto. E a gente tem que lembrar que a ditadura brasileira ela foi por 2 décadas, 2 longas décadas, de perseguições, de expurgos, de banimentos, de tortura, desaparecimento, né? E as outras foram mais curtas, porém muito mais intensas e agressivas. Se puder nos contar, então, sobre os sequestros no Rio Grande do Sul. Esses sequestros no Rio Grande do Sul ocorreram no mesmo dia, 26 de junho de 1980, mas em horários diferentes, em ônibus diferentes. O primeiro foi o padre Jorge Oscar Adur. O padre Adur, ele estava na Espanha. Ele tinha escapado da Argentina, ele era capelão dos montos, dos montoneiros. Ou seja, ele dava apoio espiritual aos guerrilheiros, inclusive aos que treinavam com a Fatah da OLP, inclusive os que recebiam treinamento em Cuba. Essa era a função do padre Adur. Por que ele saiu de Buenos Aires? Porque ele teve o seminário dele invadido e 2 padres alunos dele, ou noviços, foram sequestrados e desapareceram. Então o padre Adur, em 79, resolveu voltar da Espanha para a Argentina, porque estava pesaroso, queria ajudar e também acreditava nessa possibilidade
de enfraquecer e derrubar a ditadura militar. Ele estava com os montos. Ele queria ficar junto com os pupilos deles. E para entrar na Argentina, o Padre Arduro fez todo um trajeto, entrou para o Passo Fundo, o Tenente Portela, postou uma carta, até que chegou em Buenos Aires. Mas em 80, quando ele tentou sair de lá, em junho de 80, ele foi capturado. E qual era o propósito dele para sair nessa data? Porque ele queria tentar encontrar o Papa João Paulo II, que estava visitando Porto Alegre. As mães da Praça de Maio tinham vindo para cá para denunciar as atrocidades e pedir alguma ajuda do Vaticano. E foi aí que o Padre Arduro embarcou, também sentou na poltrona 11, foi apanhado, devolvido para Campo de Maio e lá desapareceu. Nesse mesmo dia, mas em horário diferente, em outra empresa de ônibus, o Lourenço Ismael Vinhas também foi capturado. Ele estava com a poltrona número 11. O Lourenço, já antes do golpe, ele era um montoneiro, ele trabalhava na periferia com a namorada dele, a Cláudia Allegrini. Depois os dois se casaram, trabalhava ajudando os pobres, trabalhava socorrendo em caso de enchente, né, ajudando em creche. E ele foi mandado para o México depois, quando a coisa ficou insustentável dentro da Argentina, ele foi mandado para o México. Ele e a Cláudia lá trabalharam, acolhendo outros. O México não recebia só montoneiros, recebia outros guerrilheiros, assim, outros perseguidos do Uruguai e do Chile. Até que, em 79, a direção dos Montos mandou eles de novo para a Argentina para tentar reativar a guerrilha. Só que isso era uma alucinação, não havia... A repressão estava caçando a todos, estava acabando, né? E o Lourenço também embarcou num ônibus desses e também foi identificado e capturado ali no cruzamento Libres Uruguaiana e acabou, né, desaparecendo. E aí entra uma história muito extrema, arrepiante, de que a marcadora era uma tenente montoneira chamada Silvia Tolchinski, que depois que acabou se casando, ela já era casada e tinha filhos, mas acabou se casando com um dos carcereiros dela. E eles foram viver em Madrid e a Silvia acabou trocando cartas com a Cláudia Allegrini, viúva do Lourenço, que havia sido sequestrado aqui, e aportando muitas informações para a Cláudia dos momentos finais do Lourenço. E ela escreve algo em tom de arrependimento? Ela disse que foi forçada pelas circunstâncias. Ela também estava no exílio, a Silvia. Ela também veio para a Argentina na contraofensiva. Ela tentou sair da Argentina porque não havia o que fazer. Não havia. E aqui é bom lembrar também que os argentinos, a população em si, não queriam saber dos montoneiros, né? Eles estavam amedrontados, eles queriam, claro, que a ditadura acabasse, eram contra as ditaduras, mas não queriam mais saber de combates, de sequestros, de explosões. Nada. A população estava amedrontada e queria paz, né? Ela não queria ajudar os montoneiros e nem poderia mesmo. Então a Silvia tentou fugir da Argentina, aí via Chile, via a Cordilheira dos Andes, e ela foi pega e transformada em marcadora e passou a colaborar ativamente. Eles passam uma impressão por estes casos e por alguns casos de brasileiros também, que eram bastante ingênuos, apesar do treinamento que eles tiveram e do período em que eles viviam. Nesse caso do Padre Arduro, por exemplo, revela uma certa ingenuidade de acreditar que ele poderia vir ao Brasil, por exemplo, e expor um caso grave de denúncia como esse até chegar ao Papa. Eles eram muito voluntariosos, boa parte idealista, né? Viviam aquele clima assim de um mundo melhor, de mais igualdade, de revolução, né?
pagaram caro, acho que também não acreditavam que a repressão fosse tão violenta, né, que o terrorismo de Estado fosse empregar suas armas, seus tanques, todo o aparelho para derrubar grupos sem muito treinamento. Alguns nem tinham treinamento nenhum, o máximo que sabiam era empunhar um fuzil russo AK-47, por causa dos montoneiros que treinaram. Possível, né, contra toda a estrutura. E pagaram caro, e muitos se transformaram, muitos não, uma pequena parte resolveu colaborar com medo da tortura, que é uma coisa bárbara, e é só quem é torturado que pode julgar. Né? A gente teve casos no Brasil dos arrependidos. Nenhum dos montoneiros foi encontrado, não houve, quando aconteceram os movimentos de verdade, os movimentos de pesquisa, nenhum deles acabou sendo encontrado. Não, acabaram sim, muitos escaparam, né? Caíram na clandestinidade, foram salvos por essas operações do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A Suécia acolheu muitos deles, outros países também, México, Espanha. É claro que muitos sobreviveram, muitos conseguiram escapar, muitos retomaram suas vidas, né? A Cláudia Allegrini, viúva do Lourenço Ismael Vinhas, ela escapou. Depois ela foi trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos do governo democrático, com os governos democráticos da Argentina. Muitos montoneiros depois foram trabalhar fizeram parte de governos, né, a partir não sei se do Alfonsín, mas a partir de então do Menem, que é justicialista. Alfonsín não, né, porque é radical, mas retomaram suas vidas. Mas a gente fala desses que foram sequestrados dentro do Brasil ou na linha de fronteira, estes sumiram. E os corpos não foram encontrados? Nunca mais. Porque esses que jogavam os corpos ou no Rio da Prata, de helicóptero, ou em alto mar, no Oceano Atlântico, eles eram jogados, por exemplo, no oceano do alto de aviões e alto mar. Falou-se que alguns tinham uma plataforma de cimento nos pés que era para afundar. Né? Mesmo que não afundasse, seriam devorados pelos peixes, eu acho. Né? Parte desses corpos foram aparecer na costa do Uruguai, em Colônia. Né? E eu vi lá um cemitério clandestino que tem NN, nenhum nome. 2 desses corpos apareceram aqui no Rio Grande do Sul. Né? Trazidos pelaquela chamada maré vermelha de 78. Enfim, as marés, o fluxo da maré pode devolver aquilo que o mar vomita, aquilo que o mar não quer, desde que não afunde, né? E esses corpos, quem viu, as fotografias mostram, eles tinham o rosto queimado com maçarico, né, para evitar a identificação, as digitais amputadas, né, a arcada dentária destruída. Terror, isso aí, tem depoimentos. Mas é sobre essa questão das dificuldades de pesquisa, de encontrar fontes, de encontrar documentos, como que faz uma pesquisa sobre um tema que, bom, partindo, né, dessa questão dos corpos mesmo, eles foram apagados, né? Como que se pesquisa isso? Bom, inicialmente na Operação Condor, eu trabalhei como repórter, eu sempre fui repórter a vida toda, por quase 40 anos. Depois, no caso dos montoneiros, eu fiz um mestrado em História para me tornar um pouco melhor como jornalista, né? Para ter mais ferramentas, para aprender a analisar documentos, para buscar fontes primárias, né? Mas, num primeiro momento, o que eu fiz, eu pensei, vou procurar os parentes das vítimas, porque eles têm a memória. Quem era essa pessoa, o que ela fazia, o que ela vivia,
por que ela se tornou um montoneiro, o que ela fez, quando é que ela sumiu, quando foi a última vez que viu. Né? Até então, havia, assim, para dizer, quase uma escassez de documentos. Porque as ditaduras militares, tudo que elas fizeram é esconder as provas disso. Elas não queriam mostrar. Falas até que queimaram. E isso há dúvidas, porque isso é como ouro, né? Não são documentos valiosos, não pode queimar. Então eu falei que eu estive 2 vezes nesse arquivo do Paraguai, no arquivo do terror, né, que eles chamam, porque o Paraguai, apesar de ser uma democracia frágil, tanto tempo sob o tacão do Stroessner, foi o primeiro país que aportou documentos, o primeiro que meteu um torturador na cadeia, o chefe da polícia do Stroessner, o pastor Coronel, que era um monstro de torturador, né? E foi aí, a partir de entrevistas, a partir de poucos documentos que foram aparecendo. Depois eu notei, no caso dos montoneiros, que as próprias famílias começaram a fazer os seus documentos. Por exemplo, quando enviava uma carta ao embaixador pedindo esclarecimentos sobre o seu desaparecido. Ali eles diziam, ele viajou para o Rio de Janeiro na data tal. O que aconteceu com ele? O senhor tem informações? Isso, então, começa a se tornar um documento. Né? Claro que as dificuldades são totais. Até hoje tem cemitérios de não identificados no Uruguai, no Chile, né? Aqui, no Peru, São Paulo, né? Porque às vezes esses torturados, esses sequestrados, eles eram jogados em vala comum, no campo dos pobres. O caso desses 2 corpos que apareceram aqui em Santa Vitória do Palmar e no Hermenegildo, inicialmente eles ficaram guardados um tempo no cemitério de Santa Vitória do Palmar. Como ninguém reclamou o corpo, eles foram para a ossada geral. E aí, como é que vai fazer um exame de DNA? Aquele monte de ossos, de restos mortais, como é que... Né? Porque isso é uma prática de cemitérios, até uma sepultura normal, se ela fica abandonada há muito tempo. Se a família não paga pela manutenção, o corpo pode ser retirado e o propósito das ditaduras era justamente não deixar provas, não deixar vestígios. Né? Então, o desaparecimento tem essa função. Primeiro, tem várias funções. Ocultar um crime. Não tem o corpo de delito. Instaurar o terror na população. As pessoas estão desaparecendo. Condenar a família a um luto eterno. Um corpo que não é velado, a família... Tá, mas morreu, e onde está? Pode um dia aparecer. Né? E o quarto é essa função política de instalar o terrorismo de Estado. O Estado pode tudo, inclusive desaparecer com a pessoa. E o Paraguai teve alguma explicação para alguma pressão popular que levou à abertura de documentos, de arquivos? Não. O Paraguai foi o seguinte, quem derrubou o Stroessner foi o consogro dele, que era um outro militar. E naquela atrapalhação ali de esconder provas, eles jogaram todos aqueles documentos num lugar e enterraram. Alguém deu essa pista para um advogado vítima da ditadura paraguaia, Martim Almada, né, que foi lá e achou esses documentos. Isso foi mais em função de uma atrapalhada, ou alguém que estava descontente, um policial que estava descontente com aquilo tudo, teve uma crise de remorso e resolveu prestar um serviço à posteridade, né, deixar esses documentos. E esses documentos foram catalogados, muitos e muitos documentos. Quando eu estive lá, havia, por exemplo, argentinos
que tinham sido capturados no Paraguai, torturados, devolvidos para a Argentina, mas que sobreviveram, estavam indo nesse arquivo buscar documentos da prisão dele para entrar com ações de reparação. Esse acervo paraguaio foi muito útil. O Baltazar Garçon, que investigou a Operação Condor e mandou prender o Pinochet, esteve lá pesquisando. Muitas entidades de direitos humanos estiveram lá. Foi um tesouro para a causa. Ainda bem que aconteceu pelo menos por uma coincidência. Mas depois o que aconteceu? Essa contra-inteligência, esses espiões militares são tão cretinos que o Paraguai é um país generoso. O povo é muito querido. Né? Então, para pesquisar, eles não exigiam muita coisa, eles deixavam entrar. E alguns entraram lá, ou começaram a surrupiar documentos importantes, ou começaram a inserir documentos falsos para desacreditar o arquivo. Continuaram apagando os rastros mesmo depois. Essa é uma história que não acaba, né? Ela não acabou ainda, já se passou muito tempo, mas os familiares das vítimas continuam clamando por seus mortos. Os responsáveis não foram punidos, ou foram até premiados. Bom, terminamos aqui o nosso episódio. Agradecemos muito ao Nilson Mariano a disponibilidade de participar com a gente. E nos sigam nas redes sociais e voltamos no próximo. Este foi o 12º episódio do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis nos principais agregadores de podcasts e no YouTube. Para conhecer mais sobre o projeto, siga nossa conta no Instagram. Os endereços do Lupa, que abriga o Projeto Antares, e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde também encontra sugestões de livros, filmes, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Este episódio teve produção de Guilherme Neri, Guilherme Ciota, Luísa Richter e Sandra Han, e roteiro de Guilherme Neri, Guilherme Ciota e Sandra Han. E arte de capa de Bárbara de Almeida Severo. Participaram da entrevista Guilherme Neri, Guilherme Ciota e Sandra Han. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.